Oi, pessoal! Hoje a nossa videoaula é sobre as características da industrialização brasileira. Bora pro vídeo! Quais foram os fatores que contribuíram para essa nossa industrialização brasileira? O que contribuiu para que a gente conseguisse dar esse início de industrialização aqui no Brasil? Uma das coisas foi a questão da acumulação de dinheiro das exportações de café. O Brasil, durante o início ali do século XX, ele se destacou exportando café para outros países. Então, o café brasileiro sempre foi muito apreciado e muita gente fez muito dinheiro com essa venda desse café. Um outro fator é que em 1929 ocorreu uma crise econômica muito grande nos Estados Unidos e isso influenciou o mundo inteiro. Então teve uma recessão muito grande e o nosso café, que era tão apreciado e tão bem quisto no exterior, ele deixou de ser procurado durante um tempo, porque as pessoas mal tinham dinheiro para comer produtos de segunda necessidade como o café, por exemplo, ele deixou de ser tão procurado. Então, nesse momento, essa cúpula, né, econômica, financeira aqui do nosso país, ela percebeu que não poderia manter a economia brasileira apenas no café. Então, nesse momento, eles se deram conta que eles tinham que investir em outras coisas. Além disso, nesse momento começou um desenvolvimento de infraestrutura, então de ferrovias, de rodovias, de hidrelétricas, né, para fornecimento de energia elétrica. Muita coisa já estava sendo construída em razão das exportações de café. Então, principalmente as regiões ali de São Paulo e Rio já tinham alguma infraestrutura em razão da exportação de café. Mas a partir desse momento passou a ocorrer um investimento ainda maior. Um outro fator que também contribuiu para a existência da industrialização aqui no Brasil foi a presença de matéria-prima, principalmente ferro e carvão. Um outro fator foi a questão da imigração europeia no final do século XIX. Então veio muita gente, principalmente ali daquela região da Europa, mas não apenas da Europa. A gente também teve asiáticos que vieram para cá e isso contribuiu então para ampliar o mercado consumidor interno. O que é um mercado consumidor? Pessoas que vão comprar os produtos aqui produzidos. Uma outra questão é que justamente nesse início do século XX, o mundo passou por duas grandes guerras. Então, o que aconteceu? Além da gente parar de vender o nosso café numa grande quantidade, o Brasil ele teve muita dificuldade em alguns momentos em conseguir comprar esses produtos industrializados que eles precisavam. Então, nesse momento, os brasileiros aqui eles se deram conta de que era necessário que a gente tivesse as nossas próprias indústrias para a gente poder, então, fabricar aquilo que a gente precisava. As primeiras indústrias brasileiras, elas então estavam ligadas ao setor têxtil, ou seja, ao setor de tecidos, ao setor de calçados, de bebidas e de móveis. Aqui é um outro momento que a gente tem que analisar as características da nossa industrialização. Então a gente diz, dependendo do ponto de vista, que ela foi uma industrialização tardia, porque ela custou muito a acontecer, ou também chamada de recente, né? Porque ela é muito nova em relação a outros países. Uma outra característica é que a industrialização brasileira, ela visava principalmente substituir as importações, ou seja, fabricar aqueles produtos que eu não conseguia naquele momento comprar de outros países. Ela sempre foi muito dependente da tecnologia de outros países, então a gente sempre fica um pouco atrás. O Brasil não é uma referência, infelizmente, de produzir de inovações tecnológicas. Alguma coisa às vezes a gente observa de alguma universidade, mas infelizmente a gente depende muito da tecnologia dos outros países ainda hoje. E a industrialização, ela está intimamente ligada ao movimento de urbanização. Então, é muito interessante a gente observar, até 1960, mais da metade da população brasileira vivia no campo, lá no meio rural. Hoje, a urbanização brasileira, ela é de mais de 80%. A urbanização, então, ela acelerou esse processo de êxodo rural, que é justamente a mudança das pessoas do campo
indo para a região das cidades, e esse movimento então ele oportunizou uma modernização do campo. Uma outra característica que foi possibilitada pela urbanização foi essa questão da concentração fundiária. Então, infelizmente, nós temos uma grande quantidade de terras nas mãos de poucas pessoas. A industrialização ela ocorreu principalmente na região sudeste do Brasil, principalmente porque foi uma região favorecida pelo cultivo do café. Então, São Paulo foi a principal região produtora de café, mas a gente também teve alguma questão do café produzido no Rio e em Minas. E justamente por ter sido essa região que já era rica com a venda do café, então tinham famílias ali que tinham dinheiro para poder investir nas indústrias, além da infraestrutura já existente, principalmente de rodovias e portos, a gente teve então um início, uma concentração industrial nessa região sudeste. São Paulo e Rio são atualmente as cidades mais urbanizadas e industrializadas do país. A partir de 1970, a gente teve início então uma desconcentração industrial. O que é isso? As indústrias elas deixaram de ficar localizadas apenas em São Paulo, apenas no Rio, e elas começaram então a ir em direção a outras regiões. Então algumas delas se instalaram na região sul, outras na nordeste, outras foram para o norte, principalmente em razão dos incentivos oferecidos pelo governo. Então ele oferecia isenção de impostos durante alguns anos, ele ofereceu doação de terras, tudo isso para que outras regiões pudessem ter um crescimento, um desenvolvimento a partir dessas indústrias. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na nossa próxima aula. Um beijo, até mais. Tchau!